Olá pessoal, sou o professor Márcio Tributarista e estou dando continuidade à correção das questões elaboradas pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, no 19º exame de ordem. Exame esse preparado para você que vai adentrar no mundo da carreira jurídica como advogado. Então nós trouxemos aqui algumas questões, nós falamos sobre a primeira questão dessa prova, falamos também na segunda, e nesse bloco necessariamente nós iremos tratar da terceira questão que caiu nesse exame. Questão essa que vai tratar um pouco do direito tributário com uma relação com o direito empresarial, porque ele vai tratar de um tema relacionado à falência. Então vamos verificar o que o examinador queria de resposta para essa questão. Então a terceira questão da prova, ela vai te dizer o seguinte: a falência da sociedade XYZ Limitada foi decretada em 5 de junho de 2014. Nessa data, a pessoa jurídica já possuía 2 imóveis hipotecados para garantia de dívidas diversas. A União tem créditos tributários a receber da sociedade inscrito em dívida ativa em abril de 2013. Então, baseado nos fatos narrados, assinale a alternativa correta. Então, antes de entrar no mérito dessas questões, das respostas, vejam vocês que o examinador ele quis trabalhar a questão tributária dentro do direito empresarial, mais precisamente no processo de falência. Então, ele quis saber se a fazenda pública ela teria direito a uma prioridade, a uma preferência a esse crédito oriundo dessa falência. Então, muito importante você também utilizar essa leitura da lei de falências, porque você vai estar trabalhando o seu estudo relacionado ao direito empresarial e ainda assim vai estar se preparando para o direito tributário, porque um pequeno trecho dentro dessa lei vai tratar sobre a relação dos créditos, das prioridades, de quem tem direito a receber determinados créditos após a decretação de falência de uma empresa. Então ele vai tratar sobre créditos empresariais, crédito tributário, crédito trabalhista. Veja quão importante é essa lei de falência, quão importante nós termos a análise dela. Então, se o candidato tivesse apreciado essa lei, tivesse lido cada artigo dele, ele estaria apto a responder essa questão. Vamos ver as possibilidades de resposta. Então, a primeira alternativa, que é a letra A, vai perguntar se a alternativa correta seria essa. A União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa antes da decretação da falência. Veja que ele focou ali que, independente de qualquer situação, a União teria preferência. Será que é isso que diz o direito de falência? A lei de falência, será que vai tratar desse assunto? Independente de qualquer coisa, esse crédito tributário da União teria prioridade? Temos que ter muito cuidado com essa palavra tudo, nada, qualquer, principalmente questões de concurso público, questões relacionadas a essas provas objetivas. A alternativa B vai perguntar se a União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição. Olha como que eles trabalham da mesma forma que a primeira alternativa. Ele vem relacionar todo o crédito tributário independente de qualquer situação, permitindo que a União usasse de preferência a essas situações. Isso pode levar o examinador à dúvida, porque nós sabemos que a União Federativa, a União Federal, ela tem realmente diversas garantias no mundo jurídico, e isso em diversas situações, diversas áreas. Então, na hora de responder essa questão, o candidato pode ser levado a erro e responder de prontidão e acabar perdendo uma questão que, se ele parasse mais um pouquinho e pensasse, ele poderia responder. Vamos ver o que diz a terceira alternativa, a letra C.
Então ele pergunta se está correto que a União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor dos bens gravados. Olha, veja que essa alternativa C, ela já vai em contrapartida, em direção oposta à letra A e B. Porque nas primeiras questões, ela diz que a União ela tem preferência absoluta em determinada situação. Já na letra C, vai me dizer que essa prioridade ela é limitada e ela tem que respeitar os credores hipotecários. Veja aí que já ficou um pouco diferente das primeiras. Mas vamos verificar o que diz a letra D de dado. Então a alternativa D vai dizer que a União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite das dívidas garantidas pela hipoteca. Olha, vejam vocês que de 4 possibilidades, a FGV trabalhou com 2 caminhando de um sentido e as outras 2 no sentido totalmente oposto. Ou seja, ou a União ela vai ter uma preferência absoluta ou ela vai ter que respeitar determinadas situações. E essa resposta nós vamos encontrar na própria legislação. O artigo 186 do Código Tributário Nacional vai trazer a resposta a essa questão. Então vocês vão trabalhar tanto com a lei de falências, que vai trazer o rol de prioridade no recebimento de créditos oriundos da falência, junto com a lei, com o Código Tributário Nacional, que vai informar sobre a prioridade de crédito oriundas da União. Vamos ver o que diz a lei. Então, o artigo 186 vai dizer que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, o seu parágrafo único vai dizer que a seguinte questão: o crédito tributário não prefere a crédito extraconcursais ou as importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem os créditos com garantia real, no limite do bem gravado. Olha que situação. Já começou a dar um norte ao examinado para ele responder, porque a gente já sabe que a União não vai ter essa preferência total. Ela vai ter que respeitar algumas situações previstas em lei. O inciso 2º vai dizer que a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E o 3º inciso vai dizer que a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Então veja você que o artigo 186 do Código Tributário Nacional, seu parágrafo único, vai informar que na falência o crédito tributário não prefere a créditos extraconcursais ou as importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem ao mesmo aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Bom, como o crédito tributário não se caracteriza como um crédito extraconcursal, haja vista não se referir a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, os créditos com garantia real possuem preferência em relação ao crédito tributário. Assim sendo, a União tem que respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite dos bens gravados. Então é exatamente essa a resposta da prova. A União tem que respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor dos bens gravados. E essa era a 3ª opção, era a letra C da prova. Então a resposta do 19º exame da ordem, na 3ª questão da prova da OAB, seria novamente a letra C. Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixe aí o seu comentário, a sua dúvida, e estaremos trabalhando com vocês todos os temas relacionados ao direito tributário para a prova da OAB. Um abraço a todos.